Bom dia a quem nos assiste pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos, né? Eu queria ficar esperando a música terminar, viu? Porque, desculpem, mas Beatles é Beatles, né? E uma música tão bonita, tão gostosa de se ouvir, que deixa a gente já com a mente bem apropriada, bem tranquilo. A gente toca no final. No final continua, tá bom? Deixa nós já nesse preparo, né, que é muito importante, previamente ao início dos trabalhos, como a gente sempre diz, né, para vocês e para nós também. Nós fazemos parte junto de vocês, né, que o nosso pensamento é tudo nessa vida, tudo. Tudo que pensamos é o que somos, é o que fazemos, é o que temos no coração, que vem antes dos sentimentos. Então aqui, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, previamente deve ser trabalhado por cada um de nós, né? Aproveitando toda essa espiritualidade que está aqui, né? Com o Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que estão nos ajudando a nos reformarmos interiormente. Esse trabalho de evangelho, vibrações e passes, é para todos nós. A doutrina nos pede isso. Renove os seus pensamentos, elevem cada vez mais a Jesus. Vamos abrir os nossos corações para Jesus, hoje e sempre. Tá bem? Combinado? Combinado? Tá bem, muito obrigado. Alguém vindo pela primeira vez desse trabalho? Levanta a mão de novo para me ver, joia, muito obrigado. Seja muito bem-vinda, viu? A casa te recebe de braços abertos, assim como a todos nós. Que você encontre aqui tudo o que você necessita. Sua paz, sua saúde, seu equilíbrio. Não se preocupe que não é só para você, não, é para todos nós, tá? Todos nós buscamos isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, necessidade, a equipe está à sua disposição. Muito obrigado. Vamos aos nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início da palestra. Prato do dia, calzone. Olha só que nome bonito, hein? Calzone, calabresa com queijo, escarola com ricota, frango com catupiry, à venda logo depois na saída ao final da palestra. O 53º chá beneficente do Paz e Amor em Jesus, vejam bem, hein? 53 anos do chá beneficente. Vai ser realizado daqui a um mês, 27/11, das 14 às 17 horas, no Buffet Fernandes, que fica aqui perto, na rua Azevedo Soares, 982. É um encontro reservado a todos vocês que frequentam Paz e Amor, mais toda a equipe de todo Paz e Amor, nesse encontro de confraternização. Haverá salgados, doces, bolos, bazar, bingo, muita alegria, muita descontração entre todos nós. Por favor, já reservem essa data para vocês. Convites à venda na nossa livraria. Os trabalhos de hoje vão seguir a seguinte rotina. Leitura da mensagem, Roberto. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o Paulo. Prece inicial, o Emiliano. Vibrações gerais dos passes e das águas com a Elaine. E a prece final, Luciane. Hoje o tema da palestra é sobre o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais, nada menos do que sede perfeitos, tá? Será que somos perfeitos? Já somos? Vamos aproveitar os ensinamentos que o Ricardo vai nos trazer. Um bom trabalho a todos nós
e que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia. Mensagem Ideal Espírita, capítulo 28, Decálogo do Aperfeiçoamento. Espírito André Luiz, psicografia Valdo Vieira. Diminui as suas próprias necessidades e aumenta as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleva as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite, realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. Obrigado. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizessem. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Vamos fechando nossos olhos, respirando com calma, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga. Vamos pedir auxílio, muita luz, para que o nosso companheiro Ricardo consiga passar para a gente a mensagem de hoje e que a gente possa ser esse homem perfeito, a cada dia 1% melhor. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre um tema que é de muita reflexão, principalmente diante das mudanças que estão acontecendo em nosso planeta. Dessa forma, é praticamente impossível imaginar um mundo regenerado sem a formação de seres humanos renovados para o bem. Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para essa tarefa, a equipe desse trabalho pelo convite, pela confiança, a vocês que saírem de suas casas, determinados a buscarem mais conhecimento neste domingo, e há uma pessoa em especial que me inspirou por 55 anos com o exemplo da sua bondade. Ele me dizia que para termos vida plena e principalmente tranquila, deveríamos seguir os nossos dias de forma que ao deitarmos na cama à noite, nossa consciência nos permitisse um sono tranquilo. Esse conselho de meu pai define para mim o que é ser um homem de bem. A doutrina espírita inicia o seu extraordinário projeto de regeneração humana pelos indivíduos,
pela intimidade de cada um de nós, na esperança de que um ser humano renovado possa espalhar no seu raio de ação os princípios concretos do bem. Dessa forma, o Espiritismo nos disponibiliza, através dos seus ensinamentos, inúmeros caminhos para que possamos ter condições de nos renovar, de nos melhorar, de nos tornarmos seres humanos capacitados para o bem. E quais são esses ensinamentos? O maior deles está no capítulo 6 do Evangelho, o item 5, onde o Espírito da Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quando o Espírito da Verdade orientou Allan Kardec para desenvolver essas máximas, procurava sugerir aos homens que a fraternidade poderia ser alcançada através do exercício da prática do bem, ao mesmo tempo com um movimento paralelo de autoconhecimento. Os 2 mandamentos contidos nessa máxima, amai-vos e instruí-vos, reflete a necessidade de romper com a ignorância existente entre os homens, promovendo um movimento de reflexão como forma de pensarem nas coisas e questionarem a realidade que as cercam. Ou seja, não basta ter conhecimento, se faz necessário saber interagir com ele. Por isso, Paulo de Tarso nos deixa um de seus pensamentos, procurando mostrar a relação entre o conhecimento das coisas e o sentimento de sutileza na relação com as pessoas, quando disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. O processo de reforma íntima e transformação moral não se dá de uma hora para outra. Existe todo um trabalho de construção de um conhecimento através de um estudo da doutrina e da prática diária de exercício no bem. E o que espera o Consolador prometido quando alguém toma consciência dos ensinamentos da doutrina espírita? Qual o objetivo do Espiritismo para nós? Qual o seu propósito? E a resposta é clara: edificar o bem nas pessoas para que elas possam irradiar o bem por onde passam. Ou seja, o Espiritismo almeja o aperfeiçoamento de seus adeptos. E qual a definição dada ao verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. É possível reconhecer em mim algum processo de transformação moral? Do momento que eu tomei conhecimento da doutrina espírita pela primeira vez, é possível reconhecer em mim essa transformação? Se não for possível identificar isso em mim, ainda não posso ser chamado de verdadeiro espírita. Além da transformação moral, o espírita deve exercer um esforço permanente para domar suas inclinações negativas. Devemos ter controle de nós mesmos, mesmo que tudo ao redor pareça ter perdido esse controle. É um desafio, mas devemos nos esforçar. E o que acontece com alguém que tomou conhecimento dos ensinamentos espíritas, que iniciou um processo de transformação moral e que se esforça para domar suas más inclinações? Essa pessoa está no caminho para se transformar no verdadeiro homem de bem. Se realmente eu estou comprometido com a doutrina, eu preciso sempre comparar as minhas atitudes
com os parâmetros apresentados no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 3, o homem de bem, que é o tema dessa nossa palestra. E quais são esses parâmetros? Então eu vou relembrar aqui alguns, mas eu confesso que quando eu comecei a estudar esse capítulo, para poder me aprimorar para esse dia, né, para poder estudar com mais profundidade esse capítulo, para poder me preparar para essa apresentação, eu descobri que cada linha desse capítulo era um grande desafio. E o capítulo começa assim: o verdadeiro homem de bem. Então significa que tem o falso. A nossa sociedade está repleta de pessoas que aparentam ser boas, mas tem um critério simples para a gente distinguir essas pessoas. Como é que a gente reconhece uma boa árvore? Através dos frutos que ela dá. O mesmo se aplica aos seres humanos. Como é que a gente reconhece um bom ser humano? Pelo modo como ele vive a vida dele, né? E continuando, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei. Kardec não escreveu: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre 3 leis: a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. E aqui tem um grande desafio, porque você precisa ser caridoso, mas não pode ser injusto. Você precisa amar ao próximo sem deixar de fazer caridade. Você deve ser justo, mas não pode abrir mão do amor. E o que nós vemos, na maioria das vezes, são os excessos. Excesso de amor, excesso de caridade, excesso de justiça, quando, na verdade, deveríamos ver esses 3 elementos no mais perfeito equilíbrio. E o ser humano de bem, ele é a prova viva do equilíbrio. Além disso, ele concretiza o que está escrito no Evangelho com as suas ações. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, e Kardec acrescenta mais um elemento: na sua maior pureza. Se já era um desafio, agora ficou mais complicado ainda. Porque além de ser verdadeiro, justo, amoroso e caridoso, você precisa ter pureza de intenções. Porque não é o bem completo quando eu faço com segundas intenções. É melhor do que fazer o mal, mas ainda é o bem pela metade. O bem verdadeiro tem que ser puro, tem que partir do fundo da nossa alma, tem que ser desinteressado. Bem, só para vocês terem uma ideia, tudo que eu falei até agora diz respeito só à primeira linha do capítulo do item 3. Né? Então isso mostra como é desafiador o processo para nos tornarmos um homem de bem. Tá? É impossível, é um desafio, mas não é impossível. Vamos seguir, porque o próximo parágrafo nos traz mais ensinamentos ainda. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Então o desafio aqui é interrogar a própria consciência. Será que eu fiz tudo que eu gostaria que fizessem comigo? Sempre comparando. Se fosse eu, se fosse comigo. E aí, para ilustrar isso, eu encontrei um questionamento criado por Gandhi. Você quer saber se o que você está fazendo é bom ou ruim? Gandhi faria a seguinte pergunta: se todas as pessoas do planeta Terra fizerem o que eu pretendo fazer, isso seria bom ou ruim? Então você pega uma bala, abre a bala, põe a bala na boca e joga o papelzinho de bala no chão. Aí te pergunto: meu amigo, por que você jogou um papelzinho de bala no chão? Ah, mas é só um papelzinho. O que um papelzinho de bala pode fazer de mal? Então vamos ver, seguindo o questionamento de Gandhi, se é certo ou errado jogar um papelzinho de bala no chão. Então imagine agora 8 bilhões de pessoas jogando um papelzinho de bala no chão, mas da sua casa. Tá? Da sua casa. Esse exemplo, né, se todo mundo seguisse esse exemplo, essa atitude, isso seria uma catástrofe total.
né? E é isso que está sendo dito aqui nesse pequeno parágrafo, né? Se fosse eu, ou se fosse comigo. Uma outra situação, você saindo de casa, encontra uma pessoa, né, e cumprimenta essa pessoa. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha paz. Agora imagine 8 bilhões de pessoas, umas cumprimentando as outras, desejando o bem, desejando a paz, desfrutando de empatia, né? E então é isso que está escrito aqui, né? É desafiador, mas não é impossível, tá? Porque o homem de bem é um ser que constrói dia a dia bons hábitos. E para criar bons hábitos, ele usa os parâmetros apresentados no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu separei aqui apenas mais alguns atributos do homem de bem. São muitos, tá? E como aqui o nosso tempo ele é bastante curto, vocês vão me prometer uma coisa agora. Vão chegar em casa e vão fazer a leitura do capítulo. Tá? Pode ser só o item 3, o homem de bem. São 7 minutos de leitura. Eu tive a capacidade de cronometrar. Então, assim, é importante a gente fazer a leitura com estudo, com uma profundidade. Tá? Mesmo hoje, sendo um dia que é bastante turbulento para a gente, em função das nossas obrigações sociais, mas eu vou pedir essa ajuda de vocês, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que todos nós tenhamos essa atitude. Tá? Então, chega em casa, faz a leitura do capítulo, combinado? Beleza, ótimo. Então, vamos falar aqui sobre mais alguns atributos, né, ou características do homem de bem. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, o ser humano de bem, ele tem consciência daquilo que é sua responsabilidade, tanto que ele interroga a sua própria consciência. Será que eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Então, ele tem essa consciência daquilo que é responsabilidade dele, daquilo que é sua competência. Tá? Mas ele também tem consciência daquilo que é responsabilidade de Deus. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Tem coisas que é Deus que tem que fazer. E quando Deus decide fazer alguma coisa, o homem de bem confia nessa decisão. Confia na justiça divina, confia nessa sabedoria. Tá? E quando bater aquele pensamento que nos coloca para baixo do tipo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, eu acho que Deus esqueceu de mim. Deus sabe o que faz e Ele nunca esquece um filho. Outra característica do homem de bem, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não condena aqueles que, como ele, não pensam. Neste parágrafo, basicamente, se expressa a diversidade, a aceitação da diversidade. Diversidade de raça, de crença, de pensamento, porque se Deus quisesse tudo igual, teria feito só um tipo de passarinho, ou só um tipo de planta, ou só um tipo de animal. Vamos olhar a natureza à nossa volta. O mundo é um espetáculo da diversidade e da grandeza divina. Você nunca vai encontrar algo absolutamente igual. Se Deus criou o mundo repleto de diversidade, por que nós, que também somos a sua criação, não podemos aceitar essa diversidade? O ser humano de bem, ele entra em sintonia com a diversidade. Ele incorpora o respeito à diversidade. O ser humano de bem, ele é alguém que compreende que Deus legisla para todos. Deus vela por todos e Deus ama a todos, inclusive aqueles que a gente não gosta ou que a gente não aceita. Quando incorporamos esses atributos e essas características, o bem comum passa a ser a nossa meta. Porque se eu trabalho para o bem de todos, se eu defendo o bem para todos, no final eu defendi o meu próprio bem-estar. Regeneração planetária não é mudança exterior. Não é colocar uma roupa nova e dizer que está renovado.
O mundo de regeneração só será construído com seres humanos diferentes, voltados para o bem. Que Deus possa despertar em nós o desejo todos os dias de seguirmos pelo caminho do bem. Tenha um bom domingo. Vamos então agora, todos nós, nessa comunhão maior, que é o momento do passe. Nessa manhã, onde fomos acessando este conteúdo tão importante, nos percebemos ainda imperfeitos e em construção. Percebemos o quanto ainda temos que ir lapidando as nossas imperfeições, o nosso egoísmo e tantas outras posturas e comportamentos inadequados. Mas nos percebemos também incomodados e ansiosos para sermos melhores. E é nessa busca, então, que nessa manhã dedicamos a conexão com essa espiritualidade para podermos juntos ir percebendo os nossos erros, os nossos acertos e principalmente as nossas virtudes que nos capacitam para sermos melhores. Nesses instantes, os médiuns iniciam o passe e nos colocamos numa postura o mais confortável possível. E respire. Respire de forma consciente, profunda. 2, 3 vezes. Porque assim vamos melhorando a nossa sintonia, a oxigenação para as nossas células. E junto ao médium que está à nossa frente, aplicando o passe e direcionando uma prece, uma vibração, a energia que você precisa. A maioria das vezes, nos sentamos nos bancos na casa de paz e amor, prontos a pedir, prontos a entender o momento que estamos passando. Algumas vezes até com revolta, pela dor de um familiar, pela perda de um amigo, pelos problemas financeiros, pelos nossos erros. Nos colocamos muitas vezes neste peditório numa posição de sermos eternos merecedores. E essa espiritualidade nos ouve, nos aconselha, por vezes nos coloca no colo e nos embala com toda a doçura para compreendermos que a ação vai gerar uma reação
Cada comportamento, cada pensamento que temos gera uma reação. Então, o passe vai possibilitar trazermos a cada um de nós mais consciência. Não do que precisamos ter, e sim do que precisamos ser a partir de agora. A energia do passe se multiplica ao ser direcionada para cada um dos centros de força. Conecta do alto da cabeça, o primeiro grande chakra, que vai potencializando a energia e redistribuindo para os demais. Frontal, laríngeo, o cardíaco, o gástrico, geniturinário, passa pelas nossas pernas, pelos pés, sobe rapidamente pela nossa coluna vertebral. Estamos então conectados a esta energia do bem, a energia da cura, do equilíbrio. Nesta manhã, toda esta equipe espiritual aqui presente, essas servas de Maria, vão também até o nosso lar, para depositar lá chuvas de bênçãos, de amor, de respeito. Cuide do seu lar, da limpeza. Abra portas e janelas todas as manhãs. Seja um reduto de paz, de compreensão e de respeito. Cuide da energia do seu lar, evitando as brigas, discussões, evitando o xingamento, palavras que não são construtivas. Que possamos compreender cada um que convive conosco, cada um no seu estágio evolutivo, mas enquanto família temos um compromisso maior de nos apoiarmos, de sermos a família redentora, que faz com esse processo evolutivo seja mais fácil, seja mais acolhedor. Nesses instantes de vibração, podemos agora sair da nossa pequenez, das nossas necessidades e vibrarmos para um amigo, para um familiar que esteja necessitando. Vibre amor, vibre cura, vive compreensão para esta pessoa, resiliência, sem julgamento. Simplesmente vibre o seu melhor, para que o universo e as boas energias possam estar presentes no campo energético desta pessoa, favorecendo a cura, o tratamento e a compreensão pelo momento. Vibrar por alguém é um ato de amor. Vibrar por alguém é um ato de caridade. Vibrar quando não podemos fazer nada pela pessoa ou pela situação. Vibrar quando podemos fazer muito. Assim somos energia,
e vibração. E cada vez que colocamos, mais do que a nossa mente, o nosso coração em vibração, potencializamos esse mundo de regeneração. Potencializamos o nosso crescimento. Podemos servir mais, amar mais. Assim há de ser a nossa semana, de forma muito produtiva. E cada desafio apresentado, mesmo que com frio na barriga, estejamos prontos. E na dúvida, vamos buscar a oração e dizer ao Pai Maior: não sei nem por onde começar, mas se esse é o desafio que vós confiastes a mim, estou pronto. Estou pronto porque tenho certeza que não estou sozinho. A sua presença se faz luz em meu caminho. Os teus emissários em forma de mentores, de anjo da guarda, de protetores, estão comigo. E eu me sinto forte, capacitado e feliz pelo desafio que me confiastes. Vamos vibrar nesses instantes pela casa de paz e amor que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo e da caridade. Essa casa que para nós é sempre um belo recanto, que transbordou de amor e criou outras unidades, como o Caspage, que atende famílias carentes da região de Guaianazes, da Zona Leste de São Paulo. O Grepad, com a missão tão nobre de cuidar daqueles que hoje precisam recompor em virtude do vício. Quantas oportunidades temos? Façamos de cada um dos nossos dias o melhor dia para sermos melhores. Nesses instantes, vamos também vibrar pelos vasilhames. Cada um de vocês aqui presente pode trazer a sua garrafa de água. Aqueles que estiverem em casa, no trabalho, nos assistindo. Vamos potencializar esta energia de cura, transformando as moléculas da água, para que ao tomarmos, vamos contribuindo com a nossa cura, com os remédios, com os tratamentos que fazemos. Ao tomar esta água, lembre-se deste momento que alcançamos uma tranquilidade, uma paz e acessamos a essas equipes de médicos tão bondosos que nessa manhã se apresentam nesta equipe do Evangelho. E essa casa é assim. É amor, é estudo, é aprendizado, é oportunidade. Essa casa nos conecta com a nossa essência e nos lembra o quanto somos responsáveis por nós mesmos, pela família, por aqueles que amamos. Que Jesus possa nos abençoar na nossa caminhada, possa estar presente
em cada um dos nossos desafios e no nosso bem servir. Para encerrar esse nosso evangelho de muita luz, de muita paz, eu peço para a Lu fazer para nós a prece de encerramento, fechando assim essa conexão simbolicamente, pois sabemos que ao longo da semana estaremos conectados a esta energia. E assim vamos finalizando esse trabalho de hoje com muita gratidão, agradecendo a Deus esse banquete espiritual que pudemos ter hoje, onde pudemos rememorar todas as características do homem de bem, né, da pessoa de bem, e que a cada dia dessa semana possamos aplicar e ser a cada dia uma pessoa melhor. Uma excelente semana a todos e um bom dia. De luz, paz e amor em Jesus.